Tudo tranquilo, Capretes? Fala, Gomão Ribeiro, grande abraço a você e a todo mundo ligado aqui na 105 FM, só tem fera, parece uma selva neste feriadão, Gomão. Para mim a resposta é sim, sim, o Palmeiras será o primeiro colocado do grupo, o Palmeiras já é, né, pelo saldo de gols, ele fez 2-0 e o Inter Miami fez 2-1, então o Palmeiras neste momento é o primeiro colocado do grupo e pela bola que eu vi o Verdão jogar, sobretudo no segundo tempo do jogo de hoje e pelo jogo que acabou agora, Inter Miami Porto, Palmeiras ganha do Inter Miami e vai sim ser o melhor colocado, vai ser o primeiro, Gomão. Boa, Marcel Capretes, que estará comigo durante toda a edição desta quinta-feira do 105 FM Futebol Clube, e eu tô feliz, que hoje não tem aquela chatice da Voz do Brasil. Luiz Marcelo Bigato tá aqui comigo também. E aí, Bigato, esse Palmeiras, esse Verdão de Palestra Itália que venceu bem, hein? Não vai dizer o contrário. Venceu com propriedade hoje o Palmeiras. Vai terminar em primeiro no seu grupo, sim ou não? Muito boa noite, Gomão Ribeiro, Marcel Capretes, um grande abraço ao amigo ligado no futebol da 105 FM, um bom futebol hoje do Palmeiras, um jogo muito seguro, principalmente no segundo tempo, e a alteração que vinha sendo pedida dentro de campo, né? Como diz o professor Tite, o campo fala. E o campo estava gritando que o Vitor Roque não podia mais ser titular do Palmeiras. E no momento que o Abel Ferreira trocou essa peça, o segundo tempo o Palmeiras encaixou, fez um ótimo segundo tempo diante do Al-Ahly e conquistou uma vitória muito segura. O Palmeiras é o melhor time do grupo e tem tudo para terminar essa fase de grupos na primeira colocação. Futebol muito bom do Palmeiras no segundo tempo hoje. Boa, Bigato, 6h07 e no pique, vamos com informações do Verdão de Palestra Itália, na voz do nosso repórter, nosso fotógrafo, nosso poeta. É quase uma musa, né, do 105 FM Futebol Clube. Louco. É, porque ele é demais. Márcio Roberto Torvano, fala do Palmeiras. Torvan. E o Palmeiras fez hoje sua segunda partida pelo Mundial de Clubes da FIFA. Enfrentou o Al-Ahly do Egito e venceu por 2-0. O time iniciou o jogo com novidades. Rafael Veiga e Facundo Torres nos lugares de Felipe Anderson e Maurício. A equipe foi o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Veiga, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Um resumo rápido do jogo: o primeiro tempo começou bem equilibrado e perto dos 20, a melhor chance com Estevão, quase fez um golaço aos 40 do primeiro tempo ainda. Veiga foi expulso, mas no VAR o árbitro mudou de ideia e deu apenas amarelo. Rafael Veiga, que hoje completou 30 anos. Na segunda etapa, o Verdão voltou sem Veiga e Vitor Roque. Entraram Flaco e Maurício. E Flaco Lopes, logo no começo, já perdeu o gol feito, mas na sequência, Abu Ali fez gol contra e o Palmeiras ficou na frente. E logo na sequência foi a vez de Flaco Lopes arrancar e marcar mais um. Aos 17 minutos, o jogo parou por uma ameaça de tempestade severa. O estádio foi evacuado e a partida retornou depois de 50 minutos. O jogo que teve ainda Aníbal Moreno saindo com dor, Martínez entrou e mais duas mudanças, saíram Facundo e Estevão para entradas de Vanderlan e Paulinho. Logo após o jogo, Abel Ferreira falou com os jornalistas sobre a partida. Não criamos tantas oportunidades, mas criamos oportunidades não tantas. A minha função muitas vezes como treinador é surpreender também o adversário. Escolher, nós definimos muito bem por que lado é que queríamos que o nosso adversário nos atacasse, porque por este estudo que fizemos o lado esquerdo do adversário era mais forte e se reparaste nos primeiros 20 minutos só atacavam pelo lado esquerdo e nós não estávamos a cumprir bem aquilo que tínhamos que fazer. Depois na segunda parte fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Eu não tirei nem o Roque nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir, portanto não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente. Este é Abel Ferreira, falando aqui na 105 FM. O Verdão agora com 4 pontos. Na segunda, 10 da noite, o time enfrenta o Inter Miami. O jogo em Miami. Já falamos muito que Paulinho ainda sofre com dor na canela. Falaram até em nova cirurgia. E ontem
Abel Ferreira disse que Paulinho pode jogar apenas 30 minutos. Boa, Torvano, 18 horas e 10 minutos. O Bigato já falou um pouquinho desse Palmeiras. Vou começar contigo, ô Capretes. Vamos de trás para frente, voltando à fita. O Paulinho chegou há pouco tempo, passou por um período aí de recuperação, fez a sua estreia. Parece que ia engrenando, né? E agora o meio do caminho diz aí que ele tá lesionado, que só pode jogar um tempo. Independentemente de mundial ou não, para a temporada é um cara muito importante, não é não, Capretes? Sem dúvida, Gomão, sem dúvida, e soma-se a isso a questão do valor que foi investido, né? Querendo ou não, isso entra na conta, isso entra na análise. Você não pode falar de um jogador, de um reforço, sem considerar o esforço que foi feito, o investimento que o clube fez para trazê-lo. E aí eu até estendo um pouco a análise, além do Paulinho, para o Vitor Roque. As duas principais contratações do Palmeiras, as duas mais faraônicas, mais caras, com mais expectativa do torcedor, não estão respondendo bem. O Paulinho, claro, por conta dessa lesão, ele já veio machucado, sabia-se que o Paulinho não chegaria inteiro, que ele só foi estrear em março, abril. Só que o Vitor Roque é outro também que está deixando muito a desejar. Mais uma vez, o Palmeiras foi melhorar com a entrada do Flaco Lopes. E hoje ele fez gol, contra o Porto não tinha feito. Eu até pedia ontem no programa para o Abel mexer rápido, porque em Copas assim, tipo Copa do Mundo de Seleções, não dá para ficar esperando muito. Cada jogo vale muito para você observar e agir de maneira eficaz. O Vitor Roque de novo foi mal. Então é um cara que chegou para ser o grande 9 que a torcida do Palmeiras sonha, chegou para resolver os problemas do ataque palmeirense, e quem está resolvendo é um cara que já estava lá, o Flaco Lopes, que já foi muito criticado pelo palmeirense. Então não só o Paulinho, Gomão, mas também o Vitor Roque estão devendo até aqui. Ô Bigato, até pra gente não perder muito tempo aqui, vamos voltando à fita. O Abel Ferreira falou sobre hoje jogou melhor do que a estreia, o que é muito natural, porque tem a pressão. E falando em pressão, Vitor Roque ainda sofre algum tipo de pressão no seu entendimento, porque a camisa do Palmeiras é pesada e a cobrança é do mesmo tamanho, Bigato. O Vitor Roque, ele chegou com peso de medalhão, né? Com peso de ouro, até pelo investimento alto que o Palmeiras fez na sua contratação. E até o momento, o Vitor Roque, ele não corresponde à expectativa. Ele está jogando muito abaixo do que o torcedor palmeirense imaginou que o Vitor Roque poderia render. Quem poderia sonhar que no Mundial de Clubes, o Vitor Roque, no momento que seria substituído pelo Flaco Lopes, o Palmeiras teria um rendimento melhor. E o Flaco Lopes, tão criticado, e com razão, porque em alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, ele perdeu gols inacreditáveis dentro do Allianz Parque. E hoje ele conseguiu dar uma segurança ofensiva para o Palmeiras muito melhor, porque ele consegue fazer um papel tático importante de prender a bola em alguns momentos, fazer aquele trabalho dentro da grande área, criar situações e também ter a condição de finalizar e com qualidade. E hoje aconteceu isso no segundo gol do Palmeiras. No contra-ataque muito bem montado pelo Palmeiras, quando o Flaco Lopes tem a possibilidade na frente do gol, ele finaliza muito bem. E consegue fazer o segundo gol, que dá tranquilidade suficiente para o Palmeiras conquistar sua vitória. Então o Flaco Lopes, ele vem em ascensão e o Vitor Roque está devendo. Pelo valor investido, tá devendo muito futebol. O Vitor Roque fez muito bem o Abel Ferreira em substituir. O técnico, ele tem que ser dessa forma. Ele não pode ter medo. E o Marcel Capretes foi muito bem quando ele disse que em Copas você não pode perder tempo. E o Abel Ferreira foi preciso, foi cirúrgico. Fez a substituição no momento certo e o Palmeiras melhorou no segundo tempo e conquistou a vitória.